Estamos com mais uma entrevista do projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Hoje a equipe é composta por mim, Cláudia, coordenadora do projeto, pela Carolina e pelo Alessandro. E nossa entrevistada de hoje, uma convidada muito especial, a Sandra Afonso, do Serviço Florestal Brasileiro. Muito obrigada, Sandra. Quem vai fazer a entrevista é a Carolina. Ela está preparada para fazer umas perguntas bem interessantes para a Sandra, mostrando aí toda a trajetória do trabalho da Sandra dentro das ciências florestais. Carolina, com você. Obrigada, professora Cláudia. Eu vou dar continuidade aqui, vou fazer a entrevista com a Sandra Regina Afonso. E, Sandra, conte para nós a sua formação acadêmica, um pouco sobre essa sua trajetória assim, no meio acadêmico. Bom dia, muito obrigada pelo convite, quero agradecer aí toda a equipe por esse convite, é um privilégio estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho disso para vocês. Então, quero muito agradecer e parabenizar aí pelo projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Bom, então, falando assim um pouco da minha trajetória, né, eu entrei na graduação em 91, para fazer engenharia agronômica, né, na Exalc, da USP, e fiz o curso de agronomia sempre muito ligada às questões florestais, às questões ambientais, e sempre me interessei muito pela engenharia florestal também. Em algum momento do curso eu imaginei que eu até mudaria para a engenharia florestal, mas depois eu acabei concluindo a graduação na engenharia agronômica mesmo, mas fiz o mestrado e o doutorado em ciências florestais, e trabalho com floresta desde sempre. Ah, ok. E como que surgiu o seu interesse pelas ciências florestais? O que te motivou a ir por essa área? Bom, eu entrei assim muito jovem, né, na faculdade, entrei com 17 anos e eu sabia que eu me interessava um pouco por essa área, né, essa questão da ecologia, do meio ambiente, da floresta, mas eu não tinha muita clareza, assim, né, do que exatamente fazer, mas depois, né, conforme eu fui fazendo os estágios no curso e tendo oportunidades, eu fui percebendo que a minha área era essa mesmo, né, então eu fiz alguns estágios lá em Piracicaba, onde eu estudei, e eu acho que o estágio que foi mais marcante, que me levou muito para essa área, que me motivou muito, foi o estágio no IP, que é uma ONG, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e eu comecei, né, estagiando lá, e acho que foi o divisor de águas para mim, foi quando eu realmente comecei a ver a importância dessa temática, de trabalhar o manejo, a conservação, e também a inclusão das pessoas que cuidam da floresta, que estão inseridas na floresta, né, nessa produção de forma a conservar, né, então eu percebi a importância da gente trabalhar essa questão integrada entre as pessoas que estão na floresta e a produção na floresta e a conservação da floresta, e foi isso que foi me motivando a seguir por essa área. Ah, que bom! Muito legal. E durante, assim, a sua trajetória acadêmica e profissional também, né, que você fez mestrado, doutorado, então ficou um pouco na área acadêmica, e acho que você também foi professora, né, de alguma universidade, eu não me lembro qual, me falhou na memória, mas eu acho que foi a Universidade de Brasília. Isso, que você fez seu mestrado e doutorado lá. E durante, assim, a sua trajetória acadêmica e a profissional também, que hoje você se encontra no Serviço Florestal Brasileiro, você teve alguma dificuldade, assim, durante a sua trajetória, que você ficou meio, tipo, chateada, viu que a diferença de gênero, assim, foi bastante presente? Eu
teve algumas ocasiões, assim, né, tiveram algumas ocasiões em que eu estava participando de alguns concursos, assim, editais, né, processos seletivos, né, e que o processo seletivo, no momento final, né, a gente ficava 1 ou 2 candidatos ali, 2 ou 3 candidatos, na verdade, para a parte de entrevista. E em alguns casos eu observei, não posso afirmar com certeza, mas que parecia que havia uma preferência, né, pela opção de uma pessoa que não fosse mulher, né, então, assim, em 2 casos isso aconteceu, assim, na reta final desse processo seletivo, e as pessoas, o outro candidato era mais jovem, com menos experiência, estava menor pontuado, e no momento final ele acabou vencendo aquele certame. Então, assim, não posso afirmar, né, assim, que tenha sido essa a questão, mas alguns indícios, né, que a gente observa, né, hoje, por exemplo, né, no Serviço Florestal Brasileiro, onde eu atuo, né, cerca de 40% dos cargos de chefia só são ocupados por mulheres. Então, a gente tem uma maioria, assim, de homens ocupando os cargos de chefia, né? Então, são alguns indícios, eu não posso aqui afirmar, né, que sofria exatamente essa questão, mas tem algumas coisas que nos levam a isso, né, a pensar, ainda mais considerando que nessa área florestal tem, né, bastante mulheres, e atualmente acho que, imagino que também aí onde vocês estão, né, na Federal Rural do Rio de Janeiro, tem uma maioria feminina hoje já nos cursos florestais, né, como você mesmo falou, eu tive a oportunidade de, além de trabalhar no serviço florestal, lecionar como professora substituta no Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Brasília, e lá eram, né, naquela ocasião, isso foi em 2017, eu tinha mais alunas mulheres, né, então, quer dizer, a gente tem mais engenheiras florestais formando, né, e a gente nem sempre encontra isso refletido, né, na ocupação dos cargos. Então, são indícios, né, que eu vejo essa discriminação. Ok. E você considera que teve o reconhecimento merecido na sua profissão? Eu acho que sim, assim, porque acho que pelos meus pares, né, eu me sinto, assim, reconhecida quando a gente atua com parceiros, né, eu hoje tenho um envolvimento também na universidade, porque depois que lecionei, né, como substituta, nunca mais consegui me desvincular. Então, hoje, eu atuo no Serviço Florestal Brasileiro, mas também sou professora e pesquisadora voluntária na Universidade de Brasília, e vejo isso, assim, né, como que é importante a gente ocupar esses espaços, tanto dentro, né, dos espaços do governo, onde se discute a agenda florestal, e como também dentro da universidade, e como atuo muito nessa questão, universidade, governo, a gente trabalha com essa questão produtiva, então também temos muito parceiros que trabalham mais com a questão produtiva, e eu vejo esse reconhecimento de alguma forma nesses parceiros, né, que sabem que podem contar, né, com o meu trabalho, né, dentro do Serviço Florestal, ou tanto dentro da Universidade de Brasília. Eu acho que eu me sinto realizada, assim, em relação a isso. Ok. E conta para nós a sua motivação, o que te faz, assim, acordar todos os dias para exercer suas atividades profissionais? Eu realmente adoro trabalhar, né, adoro a floresta, vocês estão vendo aí no fundo, eu estou aqui na minha casa, essa é a minha varanda, né, a gente fez a casa voltada para a floresta, né, então, assim, eu tenho muito esse amor pela floresta, com sorte vocês ainda vão ver um macaco passando aqui atrás. Então, assim, é muito gratificante trabalhar com essa agenda. Eu acho que é isso que me motiva, é saber da importância
da gente trabalhar com a questão florestal, da importância nesse momento que nós estamos vivendo, né, da gente ter essa possibilidade de ter todos esses recursos que a gente tem. Hoje a gente tem, né, a maior floresta tropical do mundo, aguardando uma diversidade, a maior diversidade, né, cerca de 20% da biodiversidade do planeta está, né, no Brasil. Então acho que a gente tem um privilégio, uma oportunidade até mesmo de obter da floresta uma série de recursos, não só para a questão de alimentícia, mas também até para essa questão de remédios, né? Então, hoje a gente está vivendo essa pandemia e a gente vê, tem alguns casos de indígenas, por exemplo, que estão, a partir de remédios da floresta, né, estão conseguindo combater algumas sintomas do próprio Covid. Então, assim, a gente tem uma perspectiva tão grande quando a gente trabalha com floresta, o potencial da floresta é tão grande, tão maravilhoso, que isso realmente motiva, né? E não é só a floresta, né? O que me move muito também são as pessoas que estão na floresta. Então, essa diversidade biológica e essa diversidade cultural, social que a floresta carrega, né, nos seus povos, realmente é uma coisa que me motiva a acordar todo dia e trabalhar com isso, e me sentir realizada de trabalhar com isso. Ok, Sandra. E você poderia contar para a gente um pouco sobre a sua atuação no Serviço Florestal Brasileiro? Tipo, o que você faz, as suas experiências, como é que é lá o tratamento, como que eles te tratam, você, né, ser mulher, não sei, no cargo de chefia, como é que é essa experiência? Olha, eu já passei por várias fases, né, no Serviço Florestal. Eu tenho 10 anos que eu estou no Serviço Florestal, e eu cheguei, e logo em pouco tempo eu fui assumindo cargos, tive um cargo de chefia durante 5 anos, onde eu coordenava uma coordenação que se chamava Coordenação de Inclusão Produtiva. Então, eu sempre trabalhei nessa intersecção, né, entre a floresta e o uso da floresta pelas comunidades, né. Então, eu trabalhei nessa coordenação. Em certo momento, essa coordenação, ela teve uma mudança, né, de estrutura, então ela não estava tão fortalecida naquele momento dentro do órgão, e eu mesmo pedi para sair, né, e trabalhar mais com a área de pesquisa, né, e aí essa coisa entre a pesquisa aplicada e extensão, né, e comecei a trabalhar na elaboração de projetos de pesquisa, né, eu tenho até apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Distrito Federal, porque fico aqui em Brasília, então eu trabalho muito no Cerrado aqui com projetos de pesquisa, junto com a Universidade de Brasília. Então eu vejo assim que eu sou muito oportunizada dentro do Serviço Florestal, né, porque teve um momento em que eu pude assumir uma chefia de uma agenda que estava sendo prioridade no Serviço Florestal. Em certo momento a gente teve uma reestruturação, e aí eu fui oportunizada a ir trabalhar com pesquisa. Eu vinha de uma construção de trabalho de parcerias, então para mim foi mais fácil escrever projetos, trabalhar com pesquisa, porque eu, tendo tido esse cargo anteriormente, tinha uma articulação, né, grande com parceiros, né, tinha feito o exercício de construir parcerias, uma rede, né, e aí ficou mais fácil trabalhar com pesquisa. E atualmente continuo, né, mais nessa parte de pesquisa, mas também por conta de um evento que nós tivemos no ano passado, o ano retrasado, em 2019, que foi um congresso de pesquisadores florestais. Imagino que vocês tenham sabido, o congresso da IUFRO, que aconteceu em Curitiba. O Serviço Florestal foi organizador desse congresso. E aí eu também, mais uma vez, fui oportunizada, porque eu pude fazer uma proposição de apresentar nesse congresso a sociobiodiversidade brasileira. Então a gente levou feira com os produtores vendendo aqueles produtos, os nossos produtos, conseguimos vários exemplares de frutos e sementes para que os visitantes pudessem ver. Então a gente
Quer dizer, foram oportunidades que a gente teve e de mostrar e que eu tive de participar também. Foi um projeto que eu desenvolvi e foi aceito pelo Serviço Florestal Brasileiro. Então, assim, assim, da minha parte, eu sou muito grata por isso, porque eu consigo apresentar projetos internos e externos e, de alguma forma, eu tenho apoio. E, assim, esse evento também que aconteceu, a gente começou a trazer a discussão do tema bioeconomia da floresta para dentro do Serviço Florestal, seguindo a mesma linha que eu trabalho há muito tempo, essa questão da bioeconomia da floresta inclusiva, com inclusão produtiva. E aí, nessa história, então, desde 2019, com essa participação no Congresso, com o lançamento de um livro também, que eu elaborei, junto com uma série de parceiros, que chama Bioeconomia da Floresta, a conjuntura da produção florestal não madeireira no Brasil. A partir desse livro, aí, o Serviço Florestal Brasileiro também me oportunizou a seguir trabalhando nessa agenda. Então, hoje a gente tem uma agenda que... dentro do Serviço Florestal, que é a bioeconomia da floresta. No ano passado, nós realizamos 7 webinários para discutir as cadeias produtivas relacionadas à biodiversidade, à sociobiodiversidade. Então, assim, de forma geral, eu consegui, né, ter esse espaço, né, dentro do Serviço Florestal, né. É isso, então... acho que é isso. Que bom, dá para ver que você é muito feliz onde você trabalha, que você se sente bastante realizada mesmo, só pelo jeito que você fala, assim, o brilho nos olhos. Dá para perceber. Eu gostaria de perguntar aos meus colegas se eles têm alguma pergunta, se eles querem te fazer mais alguma pergunta. Aí, pode falar, Cláudia. Sandra, dentro, assim, da sua vida e das suas escolhas, você teve alguém que foi uma inspiração para você? Olha, tiveram algumas pessoas nas diversas fases, assim, né, a gente vai acumulando aí 20 anos de formado, né? vai passando o tempo, a gente tem vários momentos, né? No primeiro momento foi, assim, a própria equipe do IP, né, que construiu aquela ONG, que hoje é uma referência aí na atuação, né, o próprio professor Cláudio Pardo, naquele primeiro momento em que eu estava, né, me formando e indo trabalhar. Posteriormente, né, quando eu fui trabalhar no Serviço Florestal Brasileiro, né, então tem algumas pessoas que se mostraram também como referência, e eu quero citar uma mulher, que é a Cláudia Rosa, né, que é uma engenheira florestal, que trabalha no Serviço Florestal Brasileiro, que trabalha com inventário florestal, e é uma pessoa que sempre batalhou muito também para colocar para tocar essa agenda, né, com muito amor, e sempre não foi fácil para ela também, né, e acho que também se tornou uma referência para mim, né. E aí, mais recentemente, com a organização do Congresso da IUFRO também, eu gostaria de citar a Ieda Malheiros, que é uma pessoa que é uma senhora que trabalha na Embrapa, né, e que foi a pessoa que trouxe, junto com o Gilberto, do Serviço Florestal Brasileiro, ela trouxe o Congresso da IUFRO para o Brasil, um congresso que nunca tinha acontecido na América Latina. Então, assim, foi uma luta muito grande. Eu acho que ela foi um grande exemplo, assim, de querer, né, trazer isso para o Brasil e conseguir trazer isso para o Brasil, né. E tem outras pessoas também que hoje eu admiro, assim, que, por exemplo, a Ana Euler, que acho que é formada, inclusive, aí, né, Federal Rural do Rio, é uma pessoa que trabalha na Embrapa também, e que eu vejo sempre também trabalhando pelos jovens, pelas mulheres, né, da floresta. Então, tenho, assim, algumas referências em diversas fases, e não especificamente uma pessoa só, mas acho que todas essas pessoas
compõem, né, a minha história e me inspiraram também. Ok, muito obrigada. Tem alguma pergunta, Alessandra? Tem sim, Carol. Eu queria perguntar para a Sandra as diferenças assim, que ela percebe da pesquisa, né, que ela desenvolve, né, no Serviço Florestal Brasileiro, quando se compara com a pesquisa que a gente tem nas universidades. Porque aqui no nosso projeto, a gente está muito acostumado a conversar com professores, pesquisadores que vêm desse ambiente da academia. Então, elas têm aquela liberdade do que elas vão pesquisar, aquilo que elas querem estudar. Aí, eu gostaria de saber se, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, se a pesquisa é mais conduzida, se tem um norte onde se deseja alcançar, os pesquisadores têm que se dedicar a determinada área, ou se existe uma certa liberdade para os pesquisadores atuarem no Serviço Florestal Brasileiro. Ah, joia. Interessante essa pergunta, Alessandro. Assim, eu até tenho esse cargo de pesquisadora porque fui cedida ao Serviço Florestal, e como pesquisadora, né? Mas, assim, a carreira mesmo do Serviço Florestal são analistas ambientais, né? Então, eles não necessariamente têm esse perfil, né, de pesquisadores. Mas, de fato, o Serviço Florestal tem uma área de pesquisa que se chama Laboratório de Pesquisas, Laboratório de Produtos Florestais, né? E lá nesse laboratório, eu já passei por lá também, trabalhei um período no laboratório, tem uma linha, na verdade ele foi criado em 73, né, antes da existência do Serviço Florestal, então ele carrega um histórico de trabalhar muito com a questão da madeira, caracterização da madeira, né, então, nesse sentido, acho que pode-se dizer que havia uma linha muito clara, todos ali trabalhavam só com madeira, a química da madeira, a madeira para energia, então a secagem de madeira, identificação de madeira, tudo focado em madeira. Recentemente, abriu-se um pouco essa possibilidade de trabalhar com os produtos não madeireiros, mas o foco é a tecnologia, né? É um laboratório, então o foco, assim, geral de pesquisa dentro do Serviço Florestal é a tecnologia. Eu realmente, porque eu acabo atuando um pouco, faço um pouco essa intersecção, né, então atuo mais, até numa parte socioeconômica, né, então não necessariamente eu trabalho com tecnologia, mas sempre os projetos que eu desenvolvo com o pessoal de laboratório, e aí eles sempre atuam com a parte de tecnologia. Então, assim, se a gente pudesse dizer que tem alguma linha forte no Serviço Florestal, seria tecnologia, embora que eu, né, trabalhe com uma visão um pouco diferente, até porque tenho essa parceria com a universidade, né. Mas tenho, né, respondendo um pouco a sua pergunta, se é que respondi, né, tenho uma certa liberdade de conduzir projetos, o que não significa recurso, né. Então, assim, eu não tenho recurso dentro do Serviço Florestal para desenvolvimento das minhas pesquisas, né, o que eu tenho, né, é meu trabalho, minhas horas de trabalho. Então, para o desenvolvimento das pesquisas, eu capto recursos como pesquisadora, respondendo e eu mesma assinando pelo projeto, como um professor universitário, recebendo recursos da fundação e contratando bolsistas, fazendo compra de equipamentos, então é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer, né, em parceria com a universidade, sempre. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Sandra, conta pra gente, assim, como que é o seu dia a dia, né, de trabalho, um pouquinho, assim, para também explicar para as pessoas o que o Serviço Florestal Brasileiro faz, que ainda tem muita gente que não sabe, né, que desconhece, e como que você consegue, assim, equilibrar, né, todas as suas múltiplas funções enquanto uma mulher que trabalha fora, que tem a casa, que tem família. Sim, o Serviço Florestal Brasileiro, de fato, Cláudia, ele não é tão conhecido, né, ele foi criado em 2006, ele foi criado dentro do Ministério do Meio Ambiente, agora
com esse novo governo, em 2019, a gente passou para o Ministério da Agricultura, né? Mas, assim, ele tem algumas agendas fortes, né, como o Cadastro Ambiental Rural, é uma agenda do Serviço Florestal Brasileiro, o Inventário Florestal também, que é uma agenda forte, e algumas ações para fomento, capacitação, alguns cursos, né, de formação, alguns cursos online, né, que o Serviço Florestal oferece, e essas são, assim, as agendas mais fortes, além da concessão florestal, que foi o mote da sua criação, né, que é a concessão de florestas para o manejo sustentável das florestas, basicamente o manejo madeireiro, né, o manejo não madeireiro é incluído também, mas o forte, né, da concessão florestal é a questão do manejo madeireiro. Então, esse são as maiores agendas, assim, os grandes temas do Serviço Florestal, né. E aí, falando, assim, do meu dia a dia, bom, como conciliar, né, assim, acho que eu consigo, né, assim, fazer uma série de coisas. Hoje, né, eu estou numa fase da minha vida também que facilita, né, então, assim, meu filho já tem 21 anos, né, então a gente fica tranquilo, né, mas eu, em alguns momentos, né, quando meu filho era pequeno, e quando eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei numa ilha no Paraná, que chama-se Ilha do Superagui, né, e ele tinha 5 anos, então, assim, eu levava um menino de 5 anos para uma ilha, passar 15 dias numa ilha, e comigo, e depois voltávamos, passávamos 15 dias em terra, né, e era uma vida, assim, muito, muito difícil mesmo, até para a alfabetização dele, até que teve um momento que eu tive que parar, né, de trabalhar nessa ilha, porque ele precisava se alfabetizar, e não era mais possível essa coisa de ficar 15 dias na escola, e 15 dias, né, solto numa ilha, brincando com os meninos da ilha. Foi maravilhoso, ele teve uma boa formação, uma formação diferenciada e tudo, mas em algum momento tive que fazer escolhas, porque realmente não era possível conciliar, né, aquela atividade, né, mas depois disso, aí eu fui buscando, né, o concurso público mesmo, onde a gente tem mais facilidade, né, trabalha mais, aqui em Brasília a gente faz muito trabalho de escritório, né, mas tiveram muitos momentos que eu tive que viajar, né, então ele ficava, né, 10, 15 dias sem a mãe, porque estava fazendo viagem de campo, né, até hoje, né, eu faço, hoje na pandemia não, mas, assim, até antes da pandemia, a gente às vezes faz excursões, né, de campo de 15 dias, com as comunidades. Então, assim essas viagens, né, quando você tem um sistema, assim, de ter que educar filhos e cuidar de casa, realmente elas é um trabalho, né, que a gente tem que conciliar mesmo, não é tão simples, mas a gente vai contornando. E hoje o meu dia a dia é mais tranquilo, né, porque eu já não tenho, né, criança mais, então fica mais fácil para conciliar, né, e aí a gente acaba trabalhando mais, né, para poder conciliar tudo isso, respondendo um pouco a sua pergunta, trabalhando mais horas, né, ainda mais agora na pandemia, acho que está acontecendo com todo mundo, né, a gente tem várias reuniões concomitantes, a gente trabalha até de noite, acorda muito cedo para trabalhar, às vezes tem que trabalhar um final de semana para poder fazer alguma coisa para aquilo estar pronto no dia, né, então, assim, não é fácil, mas é possível, né, a gente consegue ir contornando dessa forma, né. Ok, muito obrigada, Sandra. Alguém mais alguma pergunta? Não? Eu só tenho que agradecer mesmo a presença da Sandra e as respostas
E se possível, né, a gente ainda tem um tempinho, Sandra, se você puder, assim, deixar uma mensagem para as jovens, né, para as jovens e para os jovens que estão iniciando na engenharia florestal. Eu diria para eles que vale muito a pena, assim, que é um curso, e como eu disse, né, eu não fiz, né, a engenharia florestal, mas fiz um curso semelhante, trabalho com isso, depois lecionei para os alunos da florestal, né, então a minha recomendação é que eles sigam muito em frente, assim, porque a oportunidade de trabalho é diversa, né, a oportunidade de trabalho é muito grande, assim, você pode trabalhar em várias áreas, né, acho que do mesmo jeito que a floresta é diversa, a oportunidade de trabalho com a floresta também é diversa. Então, é um curso lindo, assim, eu acho que tem que insistir nisso e, acima de tudo, a gente precisa de gente trabalhando com a floresta, porque o Brasil tem todo esse potencial maravilhoso, tinha que aproveitar muito mais o que está aproveitando, né? Então, assim, a gente precisa desses florestais mostrando a importância da floresta, conservando a floresta, defendendo a floresta, incentivando o uso da floresta, e conservando, né, o uso de forma a conservar e manter a floresta. Então, eu acho que é isso, eu acho que a sensação, né, é tão boa que vale muito a pena, eu acho que vale muito a pena ser um estudante, uma estudante de florestal e trabalhar com isso. Sandra, então nós vamos encerrar a entrevista, mas gostaríamos muito de agradecer a sua participação, realmente foi uma honra ter você aqui com a gente no nosso projeto, nós estamos muito felizes e sucesso, mais sucesso ainda para você, você tem um caminho ainda muito longo pela frente e muito que contribuir, né, com os seus ensinamentos para as pessoas e eu só tenho a agradecer, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço muito, foi muito bom ter participado e muito bacana essa temática. E participar também é bom, né, porque leva a gente a refletir sobre coisas que eu não tinha nunca refletido, né, ao longo desses anos aí da minha vida, então foi muito bom mesmo para mim pessoalmente, e acho que o resultado do trabalho também vai ser muito importante, né, porque essa discussão de gênero dentro da questão florestal, né, da engenharia florestal e das ciências florestais como um todo, realmente é uma coisa que está sendo muito discutida, né, e é fundamental, porque a gente vê, assim, na floresta mesmo, né, quando a gente trabalha com as comunidades, a mulher é que tem o principal papel em muitas cadeias produtivas, quando a gente fala de não madeireiro, né, são as mulheres que têm o papel principal, central no processo produtivo. Então, assim, esse projeto é maravilhoso, parabéns para vocês. A gente que agradece a oportunidade de você estar passando isso para a gente e deixar a gente divulgar um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória, que é brilhante, né? Que está sendo, né? Brilhante. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada, gente.